Vamos lá então, pessoal, começando um pouquinho atrasado, me desculpe, a nossa primeira aula, finalmente, do módulo de transferência de calor. Esse então é a parte de fechamento do curso e agora eu vou poder desenvolver realmente as aplicações de verdade com vocês, porque como eu estava explicando desde o começo do curso, essa matéria toda ela é cumulativa, né? Quando você vai resolver um problema prático, você envolve a parte termodinâmica, a parte de transferência de calor, né, energia, mas também a movimentação mecânica do fluido. Tá? Na aula de hoje é um pouco de tudo, né? Eu vou falar condução, convecção, radiação. Tem até uma certa ênfase em radiação, porque eu não volto nesse assunto mais. É super importante. Convecção, depois a gente vai ter 2 aulas. Tá? Então eu vou falar um pouco de tudo, um pouco mais de radiação hoje, mas assim, e aí eu vou também desenvolver as equações de trabalho, as nossas equações de condução. Tá? Bom, vamos em frente à aplicação que eu vou desenvolver com vocês. A gente vai analisar os painéis, os radiadores térmicos da estação espacial. A gente vai fazer um cálculo aqui, estimar, por exemplo, o comprimento, como se a gente estivesse projetando esses painéis aí. Só lembrando, eu estou com a garganta bem ruim, eu vou talvez tossir bastante aí durante a aula, eu estou gravando, mas depois eu prometo que eu corto aqui os tossidos. Né? Então, aqui, olha, lembrando das nossas aulas lá do módulo termodinâmico, a gente está falando de transferência de energia térmica. Né? E só para recapitular, quais são as formas de energia que a gente tem? Alguma coisa como eu chamei de macroscópicas mecânicas, então, por exemplo, energia cinética mecânica, energia potencial mecânica, mas também energia química, energia magnética, né? E as formas microscópicas. Né? Então, começando aqui da direita para a esquerda, do que a gente não está falando? Nós não estamos falando de energia nuclear, que é quando, por exemplo, ou você tem fissão do núcleo de um átomo, tá? Aí, fissão ou fusão, né? Depende do tipo de reação que você está tendo, mas você tem variação da massa, E igual a mc quadrado, então quantidade gigantesca de energia. Aliás, eu falei energia química, seria uma forma microscópica, envolvida no rearranjo aqui molecular, mas também parte de vibração, rotação molecular. O que a gente está falando aqui é a transferência de energia associada à translação molecular. Lembra, translação molecular, que é essa agitação aqui das moléculas, né, das partículas que compõem. Eu falo partícula porque isso pode ser, por exemplo, uma tempestade de areia, né? Pode ser modelada como um gás granular. Né? Então essa agitação browniana é o objeto do que eu estou chamando, né, de transferência de calor. Tá? Não são essas outras formas de energia. Nós vamos desenvolver equações, né, para ver como essa energia pode ser transferida. Tá? Então, ainda no contexto aqui, porque justamente é a parte de fechamento, né, quando a gente estava estudando termodinâmica, a gente estava preocupado com os efeitos que essa transferência de energia térmica, desse calor, né, dessa diferença de agitação molecular, tem no estado da substância. Quando eu falo estado, significa o quanto varia a densidade, por exemplo, quando você retira um joule de energia térmica de uma substância, de um gás. Né? Agora, nessa parte, a gente está preocupado em calcular as taxas de transferência. Watts por metros quadrados, ou joules por metro, que seja, né, se for num tempo fixo. Isso, então, obviamente, está muito próximo da aplicação. Né? Então, essa é a diferença um pouco de foco. Esse slide é super importante, resume, na verdade, o módulo inteiro. As 3 leis que governam a transferência de calor, como eu coloquei ela para vocês. Né? Alguma coisa aqui que eu já até usei, naquela situação que eu chamo de asno de Buridan, né? Então é a condução de calor, governado pela lei de Fourier. Tá? Vamos listar os 3 aqui, eu explico. A convecção de calor, lei de Newton, e radiação, lei de Stefan Boltzmann. Correto? Então vamos olhar cada uma delas e os 3 mecanismos. Né? Imagina o seguinte, aqui um corpo quente, um café quente, né? Digamos que ele esteja a 100 graus, o ambiente está a 25. O que a gente chama de convecção, que seria aqui a lei de Newton, na verdade tem a ver com a movimentação do fluido aqui, do ar que está em cima do café. Né? Então é o escoamento do ar em cima do café que leva a energia térmica do café para o infinito aqui em cima. Então, por exemplo,
o ar quente se aquece sobre a superfície do café, o ar quente aquecido expande, fica mais leve, menor densidade, aí ele empuxa, ele sobe, aspira ar frio. Então, desencadeia aqui um mecanismo de convecção natural que tem por efeito convectar o calor, né, do café para o ambiente externo aqui. Então, seria a convecção. A condução, eu vou mostrar em detalhe, mas ela tem a ver com o contato, com o choque, né, de moléculas vibrando em diferentes velocidades. Então, você tem, por exemplo, aqui o contato do café com o pires, ou do café líquido com o ar atmosférico gasoso, né? Quer dizer, o café, as moléculas do café estão vibrando ali também. E nessa vibração elas estão impactando as moléculas do ar. Então é transferência de quantidade de movimento, né? É condução de calor, governado pela lei de Fourier. E a radiação de calor, lei de Stefan Boltzmann, ela tem a ver, eu vou falar mais, mas ela tem a ver com o simples fato do corpo ter temperatura. Então isso que eu vou falar agora é muito importante. Vou até mudar a cor da minha canetinha aqui, que é o seguinte, né? Tanto a lei de Fourier quanto a lei de Newton, repara ali o seguinte, para haver a transferência de calor, quer dizer, para haver Q, né, é preciso haver ΔT. ΔT, então, significa o quê? Significam dois corpos. Um a alta temperatura e o pires aqui a 40 graus, por exemplo. Ou, no caso da lei de Newton, o ar a 100 graus, ou o café a 100 graus e o ar a 25. Então, são dois corpos, né? Quer dizer, se um cede calor, o outro recebe. A lei de Stefan Boltzmann, não. O simples fato do corpo ter temperatura, ele vai emitir radiação térmica, na verdade. Tá? Então, se você pegar um corpo qualquer no espaço, pegar um corpo qualquer, né? Está lá no infinito do espaço, longe de tudo e de todos. Aí, num passe de mágica, você colocou ele a 1000 graus. Pois ele vai ficar a 1000 graus para sempre? Não. Ele vai irradiar, e vai irradiar, e vai perder temperatura, até que entre em equilíbrio com o nada. Tá? Então, assim, a lei de Stefan Boltzmann, ou de certa forma, né, a radiação térmica, ela é meio diferente, ela é meio sui generis, porque o corpo funciona como se fosse uma estação de rádio, né? A estação de rádio, ela transmite energia, ondas eletromagnéticas, independentemente se tem gente ouvindo ou não. Parece eu quando venho aqui, dou aulas, entre aspas, sozinho, né, que eu estou gravando. Várias vezes a pessoa entra aqui e me vê falando sozinho, mas na verdade estou gravando. Então eu estou dando aula, independentemente se tem alguém ouvindo ou não. Ou às vezes até transmitindo ao vivo aqui pelo YouTube, e às vezes, né, sempre tem gente assim, mas às vezes não tem ninguém. Né? Tá, mas então, eu vou elaborar essas coisas todas hoje com vocês. Né? Como eu estava dizendo, a radiação térmica é sui generis porque o corpo funciona como uma antena de rádio mesmo. Eu quero que vocês pensem assim, eu uso esse íconezinho aqui justamente por causa disso. Só que um detalhe, né? Do mesmo jeito que uma rádio transmite para todo mundo, né? Outras rádios também transmitem para aquela rádio. Né? Então, assim, se você tem essa anteninha aqui, a menos que seja aquela situação que eu coloquei, o corpo no infinito do espaço, tá? Se você tiver uma montanha do seu lado, né, nuvens, as paredes, então elas também estão emitindo radiação térmica para você. Então, nesse equilíbrio, né, entre várias emissoras e transmissoras, né, é que vai aparecer um ΔT aqui. Eu já vou mostrar isso em detalhes para vocês. Né? Então, radiação de calor, como eu disse, eu vou falar talvez uns 10 minutos, 15 minutos, porque é a última vez que eu falo. Radiação térmica é um negócio muito, muito, muito legal, só que demandaria um curso inteiro. Né? Esse curso de fenômenos, ele originalmente ele tem 6 créditos. Né? Ele foi criado aqui para vocês com 2. Né? Então, eu já faço um pouco das tripas coração, né, para poder não cortar conteúdo, mas radiação térmica realmente não é possível. Tá? Então vamos lá. Radiação térmica tem a ver com eletricidade. Né? Na verdade, a diferença entre radiação térmica, luz, onda, o rádio FM que a gente pega no carro, a radiação que tem dentro do forno de micro-ondas, é tudo a mesma coisa, a única diferença é a frequência. Quem explicou isso, na verdade, foi o Maxwell, e o experimento dele é simples, né? Imagina aqui um circuito, tá? Você vai apertar, vamos fazer um experimento aqui, você tem um circuito, está interrompido,
e tem uma bússola aqui que é um sensor eletromagnético. Primeira coisa que eu faço, eu vou lá e fecho o circuito. Aperto lá, o que vai acontecer? Né? Alto potencial aqui, baixo potencial, a corrente vai fluir do mais alto para o mais baixo. Tá? O que acontece quando você tem variação, né, ou quando você tem cargas em movimento? Né? Você tem formação do campo eletromagnético. Então, vou começar a simulação de novo. Opa, perdão. Então, fecha, faz a corrente, né, altera o campo magnético e a bússola, então, acusa isso. Né? Se você ficar apertando, só na minha animação aqui ela não é boa, né? Por quê? Porque uma vez que, se você mantiver fechado aqui, a corrente se estabelece e aí o campo não muda mais, aí a bússola também não muda mais. Né? Então, se você ficar apertando e fechando, você está continuamente variando o campo eletromagnético e a sua bússola está continuamente sentindo essa variação. Né? Aqui a animação está toda desincronizada, né? Não consegui fazer bonitinho aqui no PowerPoint, mas vocês já entenderam a mensagem. Né? Então, radiação térmica tem a ver, por incrível que pareça, né, com esse fenômeno aqui que o Maxwell descobriu. Cargas elétricas em movimento geram um campo eletromagnético. Se esse campo variar no tempo, são geradas ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas é que são o rádio FM, que aquece a pizza lá depois no forno de micro-ondas, não fica bom, né? Mas, tá? E etc. Então, agora, onde é que está? Agora eu vou descer um degrau mais profundo ainda, né? Onde é que está a origem dessa radiação? Né? O fenômeno é aquele que o Maxwell, né, campo magnético variando. Como é que isso se liga com a agitação molecular que tem a ver com temperatura? Tá? Então eu vou mostrar para vocês. Né? O que é um átomo, por exemplo? Pode ser argônio aqui, só é um gás nobre, né? Então ele não forma molécula. Um átomo de argônio também é o próprio gás de argônio. Não tem cargas elétricas, isso que eu quis dizer. Então, um átomo de argônio ele tem um núcleo e a cabeleira eletrônica aqui em volta, né, desse núcleo. Se esse corpo tem agitação molecular, quer dizer, se esse corpo tem temperatura, ele tem agitação molecular. Então, essas moléculas elas se agitam. Né? Vamos seguir o movimento de uma. Então, digamos que ela está indo aqui, ela se choca com aquela, se choca com aquela. Não é que se choca, né? As suas cabeleiras eletrônicas, né, se interagem. Então, são elétrons oscilando ali, portanto, oscilação do campo, oscilação de cargas, né, portanto, geração de ondas eletromagnéticas. Essas ondinhas aqui são exatamente aquelas ondinhas, aquela onda, né, que a bússola detectou no slide anterior. Então, moral da história, o simples fato das moléculas transladarem e de haver interação entre elas, mesmo que elas estejam distantes, por exemplo, como num gás, tá, vai gerar essas alterações nas suas cabeleiras eletrônicas, né? Portanto, vai gerar a geração daquelas ondas de rádio, como a gente diz aqui em São Carlos. Né? Então está explicado a história da radiação térmica e por que ela independe de ter alguém que receba aquela radiação. Né? Então, como eu estava falando para vocês, tudo é onda eletromagnética. Né? Então aqui tem um esquema aqui em função do comprimento de onda e ou da frequência, né? Aquilo que a gente enxerga que vem do Sol, eu vou falar de efeito estufa já, por exemplo, só para explicar um pouquinho melhor para vocês, né? Vem nessa faixa aqui de comprimento de onda, né? Do vermelho, e aqui embaixo o infravermelho, que são as radiações mais características da agitação molecular, radiação térmica, né? E aqui em cima ultravioleta, inclusive letal. Mas tudo, raio-x, raio gama, né? Aqui embaixo ondas de rádio, televisão, etc. Tudo radiação eletromagnética. Desculpe, pessoal. Vamos lá, então, para entender essa história do efeito estufa, vamos entrar um pouquinho no assunto aqui, né? E ver de que forma a Terra recebe energia do Sol, né, por radiação térmica. Primeira coisa interessante da radiação térmica é uma forma de transmissão de energia e não depende de um meio material, né? Portanto, pode se transmitir no vácuo. Aqui os planetas, toda essa radiação que está vindo do Sol está atravessando o vácuo, né, e está chegando em todos os planetas aqui. Na Terra,
assim, no limite da atmosfera, é alguma coisa como 1.200, 1.300 watts por metro quadrado, bem de chapa aqui. Tá? É o que a gente chama de constante solar. Aqui na superfície, aí depende um pouco da latitude, né? Se for no Equador, um dia, ao meio-dia, alguma coisa como 1.000 watts, sem nuvens, né? Alguma coisa como 1.000 watts por metro quadrado. Então, obviamente, tem uma interação com a atmosfera, e isso está na origem do efeito estufa. Então, o que acontece quando a radiação térmica, que são aquelas ondas eletromagnéticas, incide no meio semitransparente, que é o que estou falando da atmosfera, né? Então, semitransparente porque, né, parte da energia atravessa, parte não, né? Mas mais do que simplesmente atravessar ou não acontece. São vários fenômenos acontecendo ao mesmo tempo. Então, por exemplo, uma coisa que pode acontecer é reflexão na própria superfície. Tá? E isso, quando a gente vai fazer o inventário energético, então, está associado a um coeficiente que a gente chama de reflectância. Né? Outra coisa que pode acontecer é aquela energia ser transmitida através do meio, caracterizado por um coeficiente que a gente chama de transmitância. Tá? Uma outra coisa, ela simplesmente pode ser absorvida, quer dizer, aquela energia é convertida de alguma maneira em outras energias, provavelmente agitação, provavelmente não, forçosamente agitação molecular do meio semitransparente. Então aqui é a absorbância, é como sair de camisa preta no sol, você sente mais calor. Então por quê? Porque o coeficiente de absorbância, né, é alto aqui. E o fato, lembrando, né, vou até dar um zoom aqui, opa, vou até dar um zoom, o fato desse ponto aqui do meio semitransparente também ter temperatura, significa que ele vai também irradiar, né, ou radiar energia. Tá? Radiando energia, se eu fosse fazer um inventário energético aqui, eu teria que contabilizar. Então, assim, os vários coeficientes que têm a ver com a forma como a radiação térmica atravessa, né, o meio. Então, o coeficiente de emissividade, absorbância, transmitância e reflexão. A gente vai falar de dois deles aqui no exemplo lá da estação espacial. Né? Mas então, o que é o efeito estufa? O efeito estufa é exatamente isso. Né? Então você tem a energia do Sol, chegando aqui, nesse ponto que eu estou com o mouse. Então nesse ponto que eu estou com o mouse, se eu olhar a composição, né, quanta energia tem por comprimento de onda, seria essa curva de cima aqui. Né? Isso tem a ver com a temperatura, existe um modelo, né, de Maxwell, inclusive, também, né? E a faixa visível está aqui, não é à toa, né, que a gente enxerga nessa faixa, porque justamente a faixa, a gente evoluiu para enxergar na faixa onde tem mais energia. Né? Então, animais noturnos, por exemplo, enxergam no infravermelho, né, que tem mais à noite. Tá? Mas, então, essa energia, pelo simples fato dela atravessar a atmosfera, ou parte dela atravessar a atmosfera, né, e aí acontece todas aquelas coisas que eu mostrei no slide anterior, então o espectro vai mudar. O espectro na superfície é alguma coisa como essa curva aqui embaixo. E isso é muito importante, pelo seguinte, moléculas diferentes da nossa atmosfera absorvem mais ou menos essa energia radiante aqui, irradiada pelo Sol. Né? Então, o CO2 absorve mais nessa faixa, e você sabe que o principal componente de efeito estufa da nossa atmosfera é vapor d'água, de longe, de longe, de longe. Tá? Mas o CO2 tem uma característica especial aqui que eu já vou mostrar para vocês. Então, o que acontece, né, de fato, chega um espectro um pouquinho diferente aqui na superfície, tá? E aí acontece aquelas coisas que eu falei para vocês, parte reflete, né, e parte transmite. Tá? Então, para terminar a explicação, né, a superfície da Terra, quando reemite essa energia térmica, né, que são essas setinhas vermelhas aqui, ela vai emitir isso a 25 graus. Tá? Então, o espectro de emissão é bem diferente da energia recebida. Por quê? Porque o Sol emitiu isso a 5.500 e a Terra, quando reemitiu a 25. É como você, sei lá, você sintoniza em FM e retransmite em AM. São frequências diferentes. E aí é que está o X da questão. Né?
Acontece que, quando você muda a concentração de CO2, né, então você altera justamente a quantidade retransmitida. E é justamente na faixa do CO2 é que a absorvância é maior. Então, quando a gente aumenta a concentração de CO2, hoje já está se aproximando de 400 ppm, né, o que acontece? A energia não consegue mais sair, né, quer dizer, tem mais dificuldade de sair da atmosfera. Então, vai se formar um novo equilíbrio aqui, muito provavelmente. Tá? Então, assim, a base do que é o efeito estufa é isso. O efeito estufa, se você olhar assim, em termos cosmológicos, ele é bom. O planeta Terra deveria ter uma temperatura muito, muito menor do que ela tem, pela distância que ela está do Sol, né, pela quantidade de energia que chega, e o que mantém a nossa temperatura na faixa de você poder ter água líquida, né, é justamente o efeito estufa. Só que o efeito estufa demais é ruim, né? Já aconteceu isso no passado, não histórico, mas no passado geológico da Terra, né? Bom, histórico também, né? Teve os minoanos, né? Teve a época dos romanos, minoanos, foi um período de aquecimento, tá? Tem outros aí também, né? O pessoal já sabe. Mas então, já foi bem mais quente e já foi bem mais frio também. A Terra já foi uma bola de neve, pelo menos, não necessariamente de gelo. Isso eu falei, acho que na aula de termodinâmica com vocês. Tá? Mas então, voltando aqui, só para a gente encerrar a parte de radiação térmica, né? Imagina o seguinte, aqui, não sei se está para vocês verem, está o céu azul clarinho aqui, que está tão clarinho aqui nesse projetor aqui. Então eu tenho as minhas várias fontes, né, e vamos pensar nessa flor aqui. Eu quero fazer o balanço energético, o inventário energético. Ela está a 26, tá? E já explico por que ela vai estar a 26. O ambiente aqui, o ar atmosférico está a 25. Aí eu tenho um avião voando ali a 10 km de altitude a menos 50, o Sol a 5.500, uma casa longe a 28, tá? E eu botei uma anteninha de rádio, né? Porque cada um deles emite radiação térmica. Então o que acontece é o seguinte, a equação de inventário da flor é o seguinte, né? Bom, do lado direito aqui, tudo que ela recebe de radiação. Então, por exemplo, essas áreas seria a área lateral, ou a área projetada dessa casa, vezes a temperatura com que a casa está transmitindo. Esse TK aqui seria o 28. Ou a área do Sol aqui, tá? Vezes a temperatura do Sol, 5.500. Né? Ou a área do avião, etc, etc. Né? Isso então é o que recebe por radiação. Do lado esquerdo, tem as trocas da flor, né? Ela troca, estou desprezando, por exemplo, condução de calor através do pedestal aqui, né, até a base, né? Coisa de mecânico, né? Pedúnculo, acho que é o nome certo disso aqui. Então, assim, estou desprezando a condução, então ela transmite calor por convecção, né? Então está lá o ΔT, a temperatura da flor, menos o 25, que é a atmosfera, mas ela também transmite na forma de radiação. Então é a sua área vezes a sua temperatura. Isso aqui é aquela, vamos dizer assim, a frequência da rádio, né? Então, esse T aqui vai resultar desse equilíbrio, né? Matematicamente, eu resolvo essa equação e calculo o T. Deu 26. Tá? Aqui, o que acontece? Vamos pegar aqui agora o seguinte, né? Todas essas trocas aqui, elas geram esse equilíbrio que eu falei para vocês. Mas o que acontece, por exemplo, de noite? De noite eu não tenho mais o Sol. A temperatura do céu, o que a gente chama de temperatura de fundo, né, é alguma coisa próxima do zero absoluto. Por quê? Porque zero absoluto significa o seguinte, a energia vai, né, para o céu, mas não volta, tá? A energia por radiação térmica. Né? Então, nessa equação, uma dessas temperaturas aqui vai diminuir bastante, tá? Porque justamente a gente não tem mais o Sol. No slide anterior, esse menos 250 estava no azul clarinho, tá? Mas nem entrou na conta, mas não fez muita diferença, né? Agora não tem mais o Sol, então um dos TKs aqui diminui bastante, na verdade, que tem uma área grande, né? Porém,
Isso diminuindo significa o seguinte, né, que a temperatura de equilíbrio também vai diminuir. E isso que é o interessante, independentemente da temperatura ambiente permanecer constante. Então, a nova temperatura de equilíbrio aqui da flor não vai ser 26. E o mais interessante, mostrando como as nossas mães e as nossas avós eram sábias, essa temperatura aqui pode inclusive ser bem mais baixa do que a própria temperatura ambiente. Então é o que acontece, por exemplo, quando você tem geada. Então aqui, por exemplo, principalmente aqui em torno das folhas, né? Então a superfície da folha pode descer a -3, aqui provavelmente até desceu mais, né? Mas a -3, -4 graus, mesmo que a temperatura ambiente seja +3, +4. Então forma, né, a umidade que está aqui no ar se condensa e se congela, e é a geada. Né? Eu estava no Paraná em 1974, você acredita? Né? Quando teve a grande geada, acabou o café no Paraná. O Paraná, minha família é de Maringá, então eu vinha de Marília, Assis, não sei o quê. Entrava no Paraná, era café da fronteira até Maringá. Café, era um mar, aquele verde escuro bonito, né? No dia seguinte, estava assim, desse jeito, né? No outro, 2 dias depois que descongelou tudo, estava tudo marrom, da cor dessa terra aqui. Né? Isso em 74, nunca mais aconteceu uma geada desse tipo aí. Bom, feito. Radiação térmica eu não vou falar mais, é um assunto muito, acreditem, muito interessante. Eu vou usar no exemplo de hoje. Né? E, assim, faz parte do nosso inventário de conhecimentos necessários aqui. Tá? Mas é muito fácil, vocês vão ver na prática. Quer dizer, muito fácil a forma como eu vou usar. Vou falar agora de condução de calor. Agora eu tenho, deixa eu ver, controlando meu tempo, eu vou trabalhar um pouquinho para obter as equações de trabalho, então vou até um pouquinho mais rápido, porque é menos conceitual, né? Só essa parte aqui que eu vou explicar o fenômeno. Depois eu quero resolver o exercício para vocês. Nunca dá tempo, né? Porque a ideia seria gerar uma planilha e tal, então eu faço aquele, como eu fiz da outra vez, né? Eu faço o esquema, né? Eu dou a sequência de solucionamento, depois eu já tenho um vídeo em que eu monto direitinho, né, a planilha, resolvo direitinho. Vamos lá então. Condução de calor, né, como eu estava explicando para vocês, é um problema de transferência de quantidade de movimento. Então imagine o seguinte, tem 2 corpos aqui, obviamente constituídos por moléculas, né, e eles têm níveis de agitação diferentes. O da direita tem mais temperatura, né, do que o da esquerda, então essas moléculas estão se agitando mais rapidamente do que essa. É como se fosse um bloco de carnaval andando na avenida do lado da procissão da Nossa Senhora do Carmo. Né? Então um está super agitado, não sei o quê, o outro está mais calmo, mas vai ter choques ali na interface, e aí a quantidade de movimento de um transfere para o outro. Ou seja, essas moléculas mais rápidas vão ser desaceleradas pelas moléculas mais lentas, que, em consequência disso, serão aceleradas. Então o processo, vou mostrar um videozinho para vocês, né, um bloco quente aquecido, em contato com uma mesa fria. Se você então olhar a agitação, esse choque, né, e transferência de quantidade de movimento, tá? Essa agitação toda que inicialmente está só confinada ali no bloquinho de carnaval, né, pelo contato ali, ela vai acelerar as moléculas e parte daquelas moléculas no contato, as mais frias, as mais azuis ali, vão receber aquela quantidade de movimento, né, vão ficar mais aquecidas, as outras vão ficar mais resfriadas, né, e tudo vai tender para o equilíbrio. Né. Então é exatamente isso que acontece. Quer dizer, então olhando aqui, né, no equilíbrio, a T2 diminui para uma T3, a T1 aumenta para uma T3, uma temperatura de equilíbrio. Isso é o que acontece, e o fenômeno que está por trás é a agitação molecular. Então, pura transferência de quantidade de movimento. A lei que governa isso é a chamada lei de Fourier. Na aula passada, então, a situação asno de Buridan foi eu mencionar e usar a lei de Fourier, sendo que hoje é que eu vou introduzir ela para vocês. Né? Então a lei de Fourier, obviamente, foi formulada por Fourier, ele queria resolver a equação do calor,
E, na verdade, acabou abrindo toda uma teoria da matemática, a parte de séries de Fourier, um negócio fantástico, transformada de Fourier, etc. E acreditem, existe telefonia celular por causa do Fourier, transformada de Fourier, etc, etc. Para vocês verem como as coisas estão ligadas. Então, como é que é a lei de Fourier? Diz o seguinte, se você tem o tal do motor, né, o moto, o ΔT, então T1 e T2 aqui, vai se estabelecer um fluxo de calor através dessa área A ao longo de uma distância ΔX. Então, a lei de Fourier é uma lei propositiva, né? O calor transferido é proporcional ao ΔT, quanto mais área, melhor, inversamente proporcional à distância, e tudo isso mediado por um coeficiente K, condutibilidade térmica. Tá? Então, aquela história da matemática, fazendo ΔX tender a zero, não sei o que e tal, Q igual a menos K a dt dx. Tá? Bom, pensando em termos de fluxo, né, watts por metro quadrado, se eu dividir o Q pelo A, então eu tenho, estou chamando aqui de Q minúsculo, né? A lei de Fourier na forma diferencial, menos K dt dx, e Q é o fluxo de calor. É isso aqui que eu falei que é 1000 watts por metros quadrados ali no Equador ao meio-dia, né, na superfície da Terra, sem nuvem. Tá. Bom, agora vem uma parte que não é exatamente antididática, como eu costumo dizer, mas ela é uma sequência bem lógica. Eu vou deduzir a lei de Fourier para fazer o mesmo procedimento que eu fiz em McFlu. Né? Eu vou tirar as particularidades, porque, por exemplo, aqui ela foi feita para um sisteminha cartesiano, mas vocês vão ver como é simples. No caso do meio ser tridimensional, isotrópico significa que o K numa direção é o mesmo K na outra direção e mesmo na outra, nas três direções coordenadas. Tá? Então, essas derivadas vão virar o gradiente. Tá? Então, a lei de Fourier generalizada, quer dizer, independente do sistema de coordenadas, o fluxo é igual a menos K gradiente de T. Isso aqui já apareceu para nós na equação de balanço de energia, lá nas nossas equações da teoria do tudo. E aí aquela história, né? Por que eu gosto disso? Porque se você está trabalhando em coordenadas cartesianas, tudo bem, definição do gradiente em coordenadas cartesianas, se forem coordenadas cilíndricas, definição do gradiente em coordenadas cilíndricas, mesma coisa para coordenadas esféricas ou para coordenadas que você venha a construir para o seu problema, coordenadas particulares. Né? Eu já expliquei isso, né? Às vezes você tem uma geometria que é topologicamente complexa, então vale a pena você fazer um sistema que gruda na topologia da sua peça, por exemplo. Aí você complica bem o operador, mas você simplifica muito a imposição, por exemplo, das condições de contorno. Tá? Um exemplo prático aqui, né? Entender entender condução e tal, por que as panelas, né? Essa aqui não é um bom desenho, mas por que as panelas têm esse recobrimento de cobre aqui, principalmente no fundo? Tá? Então, imagina o seguinte, dizem, né, que as panelas de cobre são as melhores, né? Então, mas, assim, o cobre não é o melhor material, por exemplo, em termos de resistência mecânica. Um material excelente seria o inox, mas o inox é um mau condutor de calor. O K do inox é baixo, né? Tanto que dá para fazer o cabo de inox, né? Então, eu vou explicar para vocês o que acontece. Então, imagina o fundo da panela de inox aqui. O K do inox é alguma coisa como 15 a 25 watts por metro Kelvin. Né? Aí você tem uma fonte de calor aqui. Né? O que acontece? O K do inox ser baixo significa que, para o calor fluir aqui para as laterais, ele tem mais dificuldade do que atravessar, porque essa espessura aqui, na verdade, é pequena. Né? Então, o que acontece é que o gradiente de temperaturas ali do lado de cima vai ficar concentrado na região da chama. Então, se você tiver o alimento aqui, né, então provavelmente esse arroz, né, vai experimentar uma alta temperatura aqui, vai queimar, e eventualmente baixa temperatura ali no resto da panela, e aí ele não vai ficar bem cozido. E arroz, vocês sabem, não é bom mexer e tal, né? Então, essa panela não vai cozinhar bem arroz, por exemplo, porque você não pode ficar mexendo justamente. Né? Agora, se você colocar um recobrimento de um material bom condutor, por exemplo, cobre, 400, como está no desenho aqui, né? 400 watts por metro, então, logo nessa primeira camada, o calor já tem grande facilidade de se dispersar, tá? Consequentemente, aí depois o que resta para atravessar ali é menos, né?
e aí o gradiente de temperaturas fica mais bem distribuído, né? Então aqui essa panela vai cozinhar bem, porque o arroz cozido aqui, tá, mais ou menos, recebe a mesma severidade. Severidade é um conceito dessa área, né, de cocção, de processamento de alimentos, né? Então é cozido com a mesma severidade. Então é assim que funciona, né? Agora, como é que a gente pode modelar essas coisas? Olha, exatamente como, né, com as mesmas equações. Eu vou especializar. Essa equação, na verdade, ela já apareceu para nós, essa equação que eu vou dizer, ela já apareceu para nós na equação de McFlu, né? É que eu falei, ó, asno de Buridan, isso aqui eu vou usar a lei de Fourier. Então agora eu vou deduzir uma equação só para a lei de Fourier. E aí, como é que vocês encontram essas deduções nos livros? E como é que eu vou fazer? Vai ser bem diferente. E o meu jeito não é menos preciso de fazer, mas como é que é? Em primeiro lugar, é uma equação de inventário, né? Então a equação de inventário é sempre daquela mesma forma. Você enuncia ela em português mesmo. A taxa líquida entrando no seu volume de controle, menos a taxa líquida saindo, mais a taxa de geração se houver, né? Então, por exemplo, pode ter uma reação química, tá? Isso aqui é igual à variação do saldo. Então, nos livros, o sujeito vai, define um volumezinho, dV, dx, dy, dz, né? Faz os calores e a gente faz aquele balanço, como eu fiz em McFlu. Tá? Só que eu vou fazer diferente, né? Nesse caso, nós vamos chegar no mesmo lugar. Então, digamos, aqui está a equação, que eu vou chegar ainda, né? Mas seria a equação da condução, né? Os termos de calor sendo transferido por condução, seria esse menos esse, tá? Eu já vou deduzir. Aqui a taxa de geração, esse G ponto seria, né, uma geração ali por calor, por efeito Joule, por exemplo, está passando corrente elétrica ali, tá? E aqui a variação do saldo, né? Calor específico, vezes O, é a quantidade de energia, está tudo dividindo por K, porque esse aqui, né, o K estava multiplicando aqui, que é o termo da lei de Fourier. E eu só pus esse slide aqui, ou essa fórmula, para mostrar o caminho completo e para definir um parâmetro que costuma aparecer bastante, esse K sobre ρCp é emissividade térmica, tá? O alfa. Perfeito. Agora sim vem a minha dedução, que, eu vou voltar um slide, né? É diferente da clássica, que seria você escrever Q mais dQ e tal, fazer todo aquele cancelamento, é um algebrismo danado, mas a gente não precisa. Basta usar alguns teoreminhas simples ali do cálculo vetorial. Então vamos lá. Eu sei que a lei de Fourier me diz o seguinte, que o fluxo, né, é menos K gradiente de T. Por que menos? Matematicamente, lembra, né, essas linhas vermelhas aqui representam, por exemplo, linhas de temperatura constante no seu campo de temperatura. Então o gradiente sempre aponta para fora, né, para fora da parte côncava da curva, né? Significa que ela aumenta para lá, né? Então eu sei que o calor vai da temperatura mais alta para mais baixa, por isso o menos aqui, tá? Então isso aqui é só a interpretação do significado ali desses objetos. Então o que eu tenho que fazer no inventário é o seguinte, eu vou definir o meu volume de controle, que é essa forma meio batatoidal aqui, genérica, né? Passando por aquele ponto. Isso aqui está em 2D, mas imagine em 3D, né? Então eu vou fazer uma integral ao longo dessa superfície aqui, uma integral nessa curva del gama, e vou contabilizar, né? Vou contabilizar, mais fácil olhar aqui, né? Então o fluxo líquido, quer dizer, tudo que sai menos o que entra é o fluxo escalar o versor N, né? Vezes o elementozinho de área de ar. O versor N é o versor, é o vetor unitário, que está sempre a 90 graus da superfície. Isso aqui eu já expliquei aqui nem velocidade, né? Então isso daqui é igual menos K, daqui o K estou supondo que seja constante isotrópico, né? Então a mesma integral no gradiente. Então isso daqui, na verdade, é a lei de Fourier integrada, né? Porque a lei de Fourier, lembra, o enunciado dela é o fluxo é igual menos K gradiente de T. Então a única coisa que eu fiz aqui embaixo, eu integrei naquela superfície del gama. Ótimo. Até aqui não tem nada, né? Agora sim vem o pulo do gato, ou dois pulos do gato. É o seguinte,
eu vou usar alguns teoremas. Então, eu transcrevi aqui a expressão do slide anterior. Eu vou usar o teorema do divergente. Serve para alguma coisa. O que é o teorema do divergente? O teorema do divergente é o seguinte, muito útil quando a gente quer transformar uma integral de superfície numa integral de volume. O que diz o teorema do divergente? Vai lá na Wikipedia, teorema divergente. Diz o seguinte, você tem uma integral de superfície de um vetor escalar um versor, né? Esse versor é normal ao elemento ds, é isso que é a condição. Então, isso lá, os matemáticos, diz o seguinte, pelo teorema divergente é igual a integral de volume, até tive cuidado aqui de explicitar as integrais, agora sim, de divergente do vetor no elemento de volume, aqui é ds, aqui é dv, tá? Então, esse aqui é o teorema de divergente, né? Com essa observação, isso aqui então, pelo sentido que aponta o vetor, é saindo da superfície S. Então, aplicando o teorema divergente, porque a gente tem exatamente isso, né? Tá vendo? A gente tem um vetor escalar o versor. Então, aplicando, eu tenho que isso daqui é menos K Laplaciano de T. Por que Laplaciano, professor? Essa aqui vale a pena fazer porque é muito simples, né? Então, o teorema diz que é divergente do vetor. Né? Eu vou fazer aqui do lado. Então, é divergente, escalar. Agora, o que é o vetor F ali em cima? É o próprio gradiente de T. Né? Divergente de gradiente, tá? É Laplaciano. Por isso que aparece o Laplaciano aqui, por isso que aparecia o Laplaciano na equação. Perfeito. Né? Então, acabou a dedução, por incrível que pareça. Então, é só identificar os termos. Né? Esse termo aqui, que é o fluxo líquido, eu vi ali que pelo teorema divergente é Laplaciano de T, né? Com a hipótese ali do K ser constante. E agora tudo bem, agora eu vou integrar todo mundo no volume, a taxa de geração no volume e a energia armazenada no volume. Agora, olha que eu acho muito bonito isso, sabe? Agora eu só tenho integrais de volume. E se todas integrais em dv, então eu posso fazer assim, integrar a equação inteira, e se o integrando é nulo, né? Para qualquer daquelas formas batatoidais, porque aquilo é totalmente imaginário, significa que o integrando tem que ser nulo. E o integrando ser nulo significa essa equação, que era a equação original. Então a gente consegue deduzir essa equação aqui sem ter que fazer toda aquela contaiada, aqueles cancelamentos todos, simplesmente usando o teorema do divergente. Tá? De novo, não é exatamente antipedagógico, é só uma sequência de raciocínio, não é mais sofisticada do que a outra, é simplesmente usando um teorema. Né? Se o teorema é verdadeiro, você pode usar. Essa é a nossa equação de trabalho. Né? Essa que nós vamos fazer, nós vamos usar e é a mesma história lá, né? Aquela especialização na sua situação particular. Exemplo de aplicação, estação espacial, eu até pus uma fotinho ali, eu gosto tanto, imagina o que eu já li a respeito de manual e tudo da estação espacial, eu cheguei a fazer até um modelo aqui, essa aqui é a foto do meu escritório. Né? Então, vamos lá, estação espacial, ela tem algumas características é uma maravilha da engenharia, acreditem, sabe? Mas assim, por que interessa hoje, aliás a minha, acabei de ver aqui, perdeu um painel fotovoltaico, preciso colar ela. Então, a arquitetura dela é o seguinte, ela tem né, nesse sentido aqui, ela tem uma infraestrutura, na verdade é uma treliçona que tem aqui, e toda a parte de utilidades corre aqui. Então, cabos elétricos, né, pega toda essa energia elétrica dos painéis, leva lá para dentro. Aqui tem tubulação de amônia, tem um monte de coisa aqui, nesse sentido aqui, digamos, leste-oeste. Tá? Nesse sentido aqui, norte e sul, tem os módulos de habitação. Tá? E tem aqui os painéis solares e esses branquinhos aqui são os radiadores térmicos. Eles giram, eles encolhem para fazer todo um processo de regulação térmica aqui. Tá? Então estão aqui os painéis, isso que a gente vai modelar hoje. Aqui está aquela infraestrutura, aquela treliz, aqui é um dos modos de habitação, aqui no caso estava o ônibus espacial, o braço robótico, né, um painel solar, etc. Tá? E aqui a parte do detalhe. Os painéis são placas de alumínio,
Tá? Você tem amônia, eu já vou explicar a história da amônia, amônia circulando aqui, nessa lateral, ela vem, penetra, ela vai trazer energia térmica coletada ali de dentro dos módulos de habitação. Isso é um detalhe importante, né? Essa parte exposta ao sol, ela fica tremenda, alguma coisa como 200, talvez nem tanto, 150 graus aqui, tá? Então isso aqui vai aquecer para burro, né? Esse calor tem que ser removido de alguma forma. A parte que não está exposta ao sol fica frio, né? Menos 100, por exemplo, mas não consegue emitir, porque está no vácuo, né? Aliás, o pessoal fala que isso aqui é fotomontagem, prova que a Terra é plana, não sei o quê, porque cadê as estrelas? Né? E de fato é a foto real. Na verdade não tem estrela, porque está tão claro, aqui é tão forte, que para a máquina fotográfica poder se regular, ela perde a capacidade de enxergar as estrelas, né? Mas então essa amônia que coletou energia térmica aqui, vem aqui pelas laterais, atravessa a placa, cede calor por radiação térmica e depois volta por baixo ali, tá? Então, o circuito é mais ou menos esse aqui que eu estou explicando para vocês, né? O calor é gerado ali nas eletrônicas, etc. Não importa muito. Tudo vira calor, né? Então, eu tenho produção de amônia fria, digamos, né? Meu condutor, meu vetor, né, de transporte de calor, vem e absorve o calor nas placas frias, por exemplo. Como é que você monta um computador, por exemplo, né, e gera calor? Então, você tem uma espécie de prateleira ali, ela é resfriada, que aí o calor vai ser transferido para essa base fria, né, resfriada pela amônia. E por que isso é importante? Porque como não tem gravidade, não tem convecção natural, né? Teria que ter ou um ventilador ou esse sistema de placa fria. Então a amônia vem, de alguma forma recolhe o calor, volta com energia térmica aqui, e aí aqui que está a tal da mágica, né? Então ela vem quente aqui, atravessa os painéis, emite por radiação e volta fria para completar o trabalho. Esse vai ser o processo de modelagem nosso, né? Então a amônia está vindo aqui, eu já vou entrar com números aqui para a gente resolver, e eu peguei números verdadeiros, tá? E nós vamos chegar num resultado assim bem próximo do real, né, que eu peguei realmente dados ali da estação espacial, né, e algumas hipóteses simplificadoras eu precisei fazer, mas vocês vão ver que a gente vai chegar num número bem real. Então aqui a amônia quente, ela vem, tem canaizinhos ali, ela atravessa, né, e aqui ela, digamos, está entrando quente, cedendo energia e saindo frio e volta, tá? Só que eu gosto desse problema porque tem as três modalidades de transferência de calor: condução, convecção e radiação. Então, agora eu vou desenhar isso deitado, né? Eu vou pegar essa placa aqui, em particular, vou modelar uma delas e vou desenhar deitado só para a gente, para caber no slide aqui, tá? Então aqui a amônia quente está vindo aqui, né? E ela transmite, lembra, dentro aqui eu não desenhei, tem um tubinho, a amônia está passando por dentro. Então ela transfere calor do escoamento de amônia para a parede, né, por convecção, tá? Aí, para dentro da placa, vem por condução, né? Tanto aqui no manifold, né, de amônia, digamos, na avenida principal de amônia, quanto nas laterais aqui, tá? Então entra amônia aqui também. Então, para dentro da placa, o calor está vindo por condução. E da placa para o espaço, para o infinito, só tem uma forma de transferir calor, que é a radiação, né? Então, por isso que eu estava dizendo, né? Tem as três modalidades aqui: convecção, condução e radiação. Agora as explicações aqui das condições de contorno que a gente vai usar, né? Então, aqui, eu vou supor que é a minha temperatura do gás, alguma coisa como 80 graus, eu nem lembro do número que eu peguei, tá? Aqui, a amônia líquida, né? Como a gente tinha, como eu tinha explicado para vocês, ela vai voltar para esfriar o resto das placas, né? Tudo bem, beleza. Eu vou continuar aqui a gravação. Então aqui a amônia líquida voltando para fazer o seu trabalho e a gente vai então elaborar essas condições todas. Então, algumas simplificações, né? Aqui a temperatura constante, que seria aquela do gás, temperatura constante é do líquido, né? Aqui, vamos olhar, acho que é o próximo slide, né? Não, ainda não é o próximo, deixa eu ver aqui. Ixi, então, preciso explicar mais aqui as minhas condições de contorno. Então aqui, na verdade, eu tenho uma condição, é que eu estava lembrando de um slide que eu queria,
em que a temperatura da amônia, né, porque ela está entrando gasosa e saindo líquido. Então, obviamente, a temperatura aqui vai variar, tá, ao longo de um eixo X aqui que eu ainda não desenhei, né, situação ácido de Buridan. Ok? Mas, vocês entenderam, né, a amônia gasosa, a amônia condensada líquida a baixa temperatura. Então, essa lateral da placa, a temperatura vai variar. Aqui é constante, aqui varia, aqui é constante, e aqui varia também, porque na verdade tem uma linha de simetria. Bom, a nossa equação é o quê? É aquela equação que eu mostrei para vocês, né? Vou definir um elementozinho diferencial, etc. Já tem uma simplificação aqui, que é a coordenada z, eu colapsei, né? Porque ela é tão fininha que eu vou considerar que nada acontece na direção z, tudo homogêneo na direção z, tá? Então, é o que acontece aqui. Portanto, a nossa equação aqui, né, de 3D, XYZ, já virou XY. Tá? Então, a equação de equilíbrio nossa é aquela que a gente tinha. Repara que é a mesma equação, né? K, Laplaciano de T, mais o que perdeu por radiação, é igual a zero. Só que ainda tem as condições de contorno que eu estava explicando para vocês. Correto? Isso é uma equação diferencial parcial, duas coordenadas, né? Eu posso resolver por N métodos numéricos, diferenças finitas, elementos de contorno, etc, etc, etc. Tá? Eu vou fazer mais simplificações, a gente vai cair numa EDO, na verdade, e resolver de forma super simples no próprio Excel. Né? Dá para resolver EDP no Excel, mas é um pouquinho mais complicado, principalmente se for grande a malha. Né? Mas EDO é tranquilo. Vou mostrar para vocês. Então, de novo, eu já fiz uma simplificação que é acabar com a dimensão z. Agora vou fazer mais simplificações. Tá? Então, primeira simplificação que eu vou fazer, porque do ponto de vista do projeto, me interessa o pior caso. Né? O pior caso seria aqui nessa linha de simetria, que é a linha onde está, que está mais longe de tudo, né? da fonte aqui, que é a linha aqui que está longe das fontes, né? Das laterais. Então esse é o pior caso. Eu vou considerar a simetria, tá? E vou modelar então só a equação aqui nessa linha. Então a minha equação, que é bidimensional, ela se torna, posso escrever nessa linha, tá? Se torna uma equação ordinária. E o que eu fiz? Né? O y ali, como é simétrico, então d dy para lá e para cá são nulos. Né? É um ponto de máxima ali. Primeira simplificação. Segunda simplificação, aqui ainda não está uma simplificação, né, mas já vou fazer, é o termo de radiação. O termo de radiação, segundo a lei de Maxwell, de Stefan Boltzmann, perdão, ela é aquela história da equação da transmissora de rádio. Né? Então, ela é proporcional à temperatura à quarta potência, só que, lembra, a gente tem o espaço, o infinito, né, também irradiando de volta. Ah, professor, você falou que precisava ter temperatura, está aparecendo um ΔT. Não, esse ΔT, ele aparece assim porque eu tenho outros corpos aqui, né, irradiando. Né? Certo? Por exemplo, a própria superfície da Terra irradiando para a parte de baixo do painel. Tá? Então, é por isso que está esse E sobre 2 aqui. Então, eu vou considerar o seguinte, a parte que de baixo do painel, ela troca calor com a superfície da Terra, a parte de baixo seria aqui onde eu estou com o mouse, então ela acaba entrando em equilíbrio e não troca calor. Quer dizer, a parte que cede calor, que é o que interessa para a aplicação, é a parte que está voltada para o espaço, para o pano de fundo do espaço. Tá? Por isso que eu estou dividindo por 2 aqui a espessura da placa. E essa temperatura, essa T infinito aqui, é a T infinito de radiação, que é a temperatura de fundo do céu, aqueles menos 270 graus, ou 4 Kelvin. Né? Bom, isso aqui é uma equação não linear, quer dizer, na temperatura, se eu colocar aqui, vai ficar uma equação não linear. Também não tem problema, eu posso resolver uma equação linear. Mas eu vou fazer mais uma simplificação, porque essa é muito comum, né, nos livros de engenharia, quando, né, feita, é um pouco de entulho pedagógico, é uma simplificação feita quando a gente ainda não tinha tanta facilidade de cálculo, né, de cálculo numérico. Então, é meio didático isso aqui. Qual que é a simplificação? Então, reconhecendo os termos, né, esse termo aqui, esse T a quarta, que seria essa distribuição de temperaturas aqui em cima, esse T de X aqui em cima, só de X agora, né, é a energia emitida por radiação para o espaço, né, quer dizer, cada ponto tem uma temperatura, cada ponto emite uma certa quantidade. Essa aqui é a radiação vinda do espaço,
e o E sobre 2 é porque justamente a parte de baixo, né, entra em equilíbrio para a Terra. Em outras palavras, esse T infinito aqui da parte de baixo é praticamente igual a T. Tá? Então eles se cancelam na face inferior da placa aqui. Por isso que eu estou dividindo por 2. Então, está aqui a simplificação. Né? Se eu colocar a lei de Stefan Boltzmann como ela é, tá? Eu vou ter aquele termo não linear, e a simplificação que eu estava dizendo para vocês consiste em fazer o seguinte. Mas esse monte de setinha aqui em tortinha, né, parece coisa de convecção. Então eu vou considerar isso aqui uma convecção. Tá? Como? Olha, a emissividade, a constante de Stefan Boltzmann, etc., isso aqui eu vou considerar, e essa diferença de T a quarta, eu vou considerar como sendo uma espécie de coeficiente de radiação, um coeficiente convectivo, como se a radiação fosse uma convecção. Tá? E eu sempre posso fazer isso matematicamente, quer dizer, se eu pegar esse coeficiente e defini-lo dessa forma aqui, ó, T infinito mais T, T infinito ao quadrado mais T, e colocar aqui, né, e multiplicar por T menos T infinito, dá exatamente essa diferença. Então, matematicamente, esse coeficiente de radiação seria isso. Ah, mas professor, mas aí não fica não linear, não fica linear. Correto, não fica linear. Agora vem a simplificação. Esse coeficiente não linear eu posso substituí-lo por um coeficiente médio, tá? Que seria, então, o valor médio dessa função não linear. Em outras palavras, isso que eu fiz aqui não linearizou o problema. É simplesmente uma manipulação algébrica aqui, né? Mas essa fórmula, ela tem sim propriedades interessantes, que ela não é muito diferente, não é muito drástico você substituir isso por um valor médio. Eu vou mostrar isso para vocês. E a definição de valor médio, como eu já tinha dito na última aula, né? Integral, é só integrar e dividir pelo delta, né? Dos limites de integração aqui. Então, ali nas nossas condições de contorno, né? Peguei a amônia. Aqui, como eu disse para vocês, eu arbitrei algumas coisas, porque eu não achei o dado ali no datasheet da Estação Espacial. Aqui eu peguei 10 bar, amônia 10 bar, esse é o gráfico da amônia. E aqui uma linha, né? Digamos que essa amônia vai se condensar ao longo aqui da barrinha, né? Então ela vai fazer uma condensação isobárica. Olha como os assuntos se encadeiam nessa matéria. Por isso que eu estou sempre alertando, cuidado que o curso é cumulativo, né? Então, isso aqui é um processo de condensação isobárica, amônia, né? Então só vapor, vapor saturado, mistura líquido-vapor, vapor, líquido saturado e aí líquido comprimido. Lembra que as linhas aqui, elas todas se colapsam, né, no diagrama real. Bom, então, como eu disse, eu peguei 10 bar, arbitrei uma temperatura máxima e uma mínima, digamos que ela está chegando aqui a 80, e eu quero entregá-la de volta lá para absorver calor a 20. Então vai começar nesse ponto, terminar nesse pontinho aqui. Tá? Então aquilo que eu desenhei aqui na vertical, né, o trechinho vermelho seria de vapor superaquecido até líquido saturado, né, ou 50%, digamos, né, e aí até a condição de líquido subresfriado aqui. Tá? Estou explicando a ligação com o desenho. Então esses são os nossos dados. E aí aquela questão do valor médio ali não ser muito diferente. Isso aqui eu fiz a conta, né? Bom, tudo bem, o epsilon e o sigma, no caso aqui, são constantes, né? Então estou simplesmente plotando a variação desse termo aqui, T infinito mais T quadrado, tá? Em função de T. Agora sim, para diferentes T's infinitos. Tá? E olha que interessante. Como a gente está tratando com espaço, e o T infinito do espaço é próximo do zero absoluto, eu estou nessa curva vermelha. Então aquele termo ali, que seria o coeficiente de radiação, ele varia menos, né? O delta daqui para cá é menor do que, por exemplo, a 200 Kelvin. Essa curva ela vai subindo e vai aumentando de inclinação. Então faz todo sentido, né, nessa situação aqui, adotar um valor médio. Tá? Então, eu estou com o valor aqui, né, mostrando para vocês, e fazendo a conta, esse valor 3,79, vezes 10 a 7. Tá? De novo, essa parte aqui, né, eu esqueci de dar esse aviso, é a parte meio antididática, né?
Sendo antididático, o importante é a sequência de solução, depois tem um vídeo completo com esse desenvolvimento todo aqui. Então está lá o meu coeficiente médio, né, e substituindo os valores que eu tenho ali, né, eu calculo que o meu coeficiente médio, aqui dividido pela emissividade e o sigma, eu já vou entrar com ele. Né. Vamos lá, então estou começando a fechar o problema para resolver. Então, o que eu tenho? Né? Eu tenho que determinar aquele perfil de temperaturas, que seria esse perfil aqui, saindo de 80 graus e descendo até 20 graus ao longo dessa linha central aqui. Tá? Talvez valesse a pena eu falar falar um pouquinho, né, da parte do projeto. Qual é a dificuldade do projeto? Né? Cada quilograma em órbita custa milhões e milhões de dólares. Então, você faz de tudo para minimizar a massa. E minimizar a massa significa minimizar o comprimento desse painel aqui, essa distância aqui. Por isso é que eu peguei o pior caso. Né? Então, do ponto de vista do projeto, digamos que eu entro a 80 e quero sair a 20, então eu preciso calcular a menor distância, né, o menor comprimento de painel que entrega a amônia a 20 graus. Por quê? Porque eu quero minimizar a massa que vai para a órbita, correto? Então é isso que eu vou fazer, né, do ponto de vista do projeto. Né, por isso que eu estou fazendo esse equacionamento todo. Né. Então eu estou construindo o equacionamento, e o L, né, ainda não apareceu, mas ele já vai aparecer. Estou construindo todo um equacionamento para ver aqui, né, qual é a menor distância que me dá os 20 graus. Então, nas nossas simplificações, né, e tendo em vista esse objetivo de projeto, faz sentido a gente analisar só a linha de simetria, porque é o pior caso, né? Porque se eu conseguir entregar 20 graus na linha de simetria, e aqui não tem fluxo de calor para as laterais, aqui na direção Y, então se eu conseguir integrar a 20 graus, significa que as outras linhas aqui, digamos, né, vão estar satisfazendo. Até seria possível fazer uma otimização da massa desse painel. Isso aqui é uma coisa que é interessante, fica de exercício para vocês. Não vale a pena fazer isso para a prova, né? É um negócio para quem gosta de cutucar essas coisas. Dá para otimizar a massa desse painel fazendo a geometria dele variável, alguma coisa assim, ó, por exemplo. Não, contrário, né? Você precisa de mais distância, mais comprimento de painel na linha central e menos nas bordas. Então o painel, né, poderia ser assim, né, em vários gomos. O que é meio óbvio, né? É que isso aí complicaria tanto a parte mecânica que acaba não valendo a pena. Mas, geometricamente, seria possível. Daí a beleza, né, de você usar métodos numéricos, etc. Então, voltando, o nosso problema é modelar isso, tudo parametrizado em função de um L. A equação, já com a simplificação, de novo, não precisaria ter essa simplificação, porque a gente poderia usar o Newton-Raphson que eu expliquei na aula passada, por exemplo, para resolver esse H de radiação, o T não linear que apareceria aqui. Mas eu vou deixar assim, porque é muito comum nos livros assim. Tá? Então essa é a nossa equação, que a gente já vai resolver. O cálculo ali do nosso coeficiente, né, do nosso coeficiente de linearização, digamos, né, está feito aqui, a constante de Stefan Boltzmann, etc. A emissividade, isso aqui eu preciso falar também um pouquinho para vocês, porque faz parte daqueles vários mecanismos de radiação. Lembra? Reflectância, transmitância. Por que eu estou assumindo um? Né? Eu estou assumindo um porque o que a gente quer? A gente quer resfriar. E só para criar um suspensezinho, eu vou daqui a pouquinho mostrar o telhado do meu laboratório aqui na USP para mostrar para vocês o que a gente fez. E isso economizou um mundo de ar-condicionado. Né? Eu quero ceder calor. Tá? Então, eu quero uma cor, digamos, uma cor e uma superfície, rugosa ou não, espelhada ou não, com máxima emissividade. Tá? Então, existem várias possibilidades aqui. Né? Obviamente, você não vai pintar o painel de preto. Por quê? Porque ele tem baixa emissividade. Né? Então, branco. Mas aí vem a pergunta. Um painel branco é melhor do que um painel espelhado? A gente tinha essa dúvida, a gente chegou até a fazer um teste e, de fato, o branco é bem melhor.
do que o espelhado, né? Então, assim, só para explicar aqui a hipótese, a gente vai assumir que esse epsilon seja 1, por quê? Porque eu vou pintar, eu vou fazer um acabamento na superfície do material e tal, de tal forma que essa emissividade seja 1. Tá? E aí a história do laboratório. Então, vamos entrar aqui no Google, tá? Deixa eu ver aqui, Google Maps, vamos ver se eu acho aqui, e mostrar a foto do laboratório para explicar um caso para vocês. Eu acho que, se eu colocar F, vai aparecer Núcleo de Engenharia Térmica e Fluidos, no meu laboratório. Deixa eu pegar a foto do satélite, né? Então, ali está o Núcleo de Engenharia Térmica e Fluidos. Aqui, não sei, essa foto estava na seca, né? Está aqui o campo de futebol, tá? O departamento de engenharia elétrica, etc. Aqui a mecânica, né? E aqui o núcleo de engenharia, a parte aqui no campus 1. Esse é o prédio que eu estou falando, né? Nessa parte branca que já está até descascada, ou está descascada nessa foto, é o seguinte, a gente tinha aqui no espaço ali entre o telhado e o forro, a gente quis instalar um cluster de computadores. Isso já faz uns 20 anos, né? Um cluster de computadores. Só que imagina, né? Próximo do telhado, isso aqui ficava quente pra caramba, o negócio não funcionava. Aí põe ar-condicionado, aí quando os computadores começavam a funcionar, aquecia, desarmava tudo. Então tinha alguma coisa como, vou falar em BTU, 10 mil BTUs é alguma coisa como 1 kW, só o Brasil usa BTU, sabe? Um negócio meio doido. Mas então falar em BTU, porque todo mundo fala em BTU. Então tinha alguma coisa como 100 mil BTUs por hora de capacidade de refrigeração aqui para poder tocar esse cluster nessa condição, tá? Aí a gente pensou, pô, mas a gente tá, é que nem o Titanic, né? O Titanic furou, tá entrando água no Titanic, você põe uma bomba gigante para tirar a água do Titanic. Ué, melhor tapar o furo, ou pelo menos diminuir o tamanho do furo, né? Então a gente resolveu, mas vamos pintar esse telhado de alguma cor, né? E fizemos esse estudo. E de fato pintamos de branco. Já está descascado, mas de tempo em tempo você tem que pintar. Até testamos várias tintas. Esmalte sintético branco é o melhor que tem, só que ela não dura muito. De 2 em 2 anos é bom pintar. Mas o fato é o seguinte, aqueles 100 mil BTUs a gente substituiu por um ar-condicionado de 12. Então diminuiu 10 vezes a potência de resfriamento aqui, simplesmente pelo fato de você pintar de branco o telhado, né? Então esse efeito que eu estou mostrando para vocês é exatamente, né, isso que eu estou falando aqui, que é o que é na estação espacial, vocês viram na foto. Aquelas placas de alumínio são brancas, pintura eletrostática, tudo aquele negócio, né? E ainda tem que resistir ali às condições no espaço, né? Mas então justifica eu assumir isso 1, correto? Bom, fazendo as contas, eu tenho aqui um H de 2,15 watts por metros quadrados. Aqui eu acho que vale a pena dar um zoom, quanto mais aqui, para comparar o K que a gente obteve, que está aqui, ó, com essa tabela, vocês estão vendo, né? Então, o nosso K é de 2, alguma coisa, né? E aqui uma tabela de Hs de convecção, coisa que a gente vai ver na próxima aula, né? A lei de Newton. É que eu já enunciei ela para vocês, né? Então, os Hs típicos aqui, olha, gás em convecção livre, alguma coisa dessa ordem de grandeza. Então, essa radiação, ela é equivalente a um radiador por convecção livre, que nem a nossa geladeira por trás ali, né? Que ela rejeita o calor absorvido ali, né? O calor por convecção livre. Aí outros, né? Água em convecção livre já é pelo menos uma ordem de grandeza a mais. Se tiver ebulição, quer ver? Condensação e ebulição, isso pula para 10 mil, 20 mil. Quer dizer, então, assim, diferentes fenômenos têm diferentes taxas, né? Tem diferentes Hs característicos. Então, esse nosso painel, ele é ruim do ponto de vista aqui dos outros Hs, né? Aqui, por exemplo, metais líquidos, já se tentou até fazer usina nuclear
resfriada, arrefecida por metal líquido, né? Meu escritório ficava do lado de uma planta piloto disso aqui, é uma loucura. Tá? Bom, então é isso aí. Né? Agora vamos à solução. Controlando meu tempo. A solução é a solução numérica. Na aula passada eu falei para vocês que eu ensinava Newton-Raphson em 60 segundos. Aqui é diferenças finitas, talvez da mesma maneira, porque realmente é muito fácil. Né? Não vou fixar um tempo, mas assim, o que significa resolver numericamente? Bom, então em vez de determinar uma t de x, né, eu me dei tempo, então se eu fosse resolver a equação diferencial, vou pegar uma cor melhor aqui para vocês enxergarem, né? Se eu fosse resolver a equação diferencial, como a gente aprendeu lá em EDO, né, eu calculo uma função. Uma função, você pode pensar assim, tem infinitos pontos, tá? Mas é uma função. Eu vou substituir isso, não mais por uma função, mas por uma sequência de números, tk. Tá? Então, esses infinitos pontos, eu vou substituir, vou representar por 100 pontos, 30 pontos, o que for suficiente, tá, para descrever bem essa curva. Aí tem várias coisas subjetivas nessa minha frase, mas elas têm sim um sentido matemático correto. Por exemplo, o tal do bem é o teorema de Shannon-Nixt, tá? Que diz que se você tiver uma discretização numa certa condição, você pode até reconstruir os infinitos pontos a partir de um número finito de pontos. Né? O teorema de Poisson chama isso. Tá? Então, a primeira providência é discretizar o problema, ou seja, vou resolver num conjunto de temperaturas. Estão elas marcadas aqui, tá? Numa distância, esse espaçamento aqui é um ΔX, suficientemente, né, para atender lá aquelas condições Shannon-Nixt, etc. Tá? Primeiro passo de aproximação. Segundo passo de aproximação é esse daqui. Eu vou substituir a derivada. Derivada o que é? O limite desse quociente. Né? Se eu pegar o ΔX do quociente aqui e fazê-lo tender a zero, eu tenho exatamente a definição da derivada. Então, em vez de fazer o limite, eu vou pegar um ΔX suficientemente pequeno, né, e vou substituir dt dx por ΔT ΔX, nesse esquema de iteração. Quer dizer, eu vou pegar sempre, de novo, fazer um desenho aqui. Meu Tn está aqui, por exemplo, né? Vou pegar o pontinho da frente aqui, Tn mais 1, vou substituir, vou subtrair e vou dividir pelo ΔX. Tá? Isso aqui é o que a gente chama de diferenças avançadas. Eu poderia ter feito o contrário, poderia ter pego de trás, tá? Ou poderia ter feito central. A diferença disso é a precisão, mas do jeito que eu vou montar o problema aqui, fica mais fácil fazer assim. Tá? Perfeito. Na verdade, acabou a explicação do método, que é só isso. Ah, mas eu preciso de derivada segunda, porque tem derivada segunda na minha equação. Mas a derivada segunda é a derivada da derivada primeira. Então, quando eu aplico essa mesma aproximação aqui, tá? Eu tenho essa nova... Aqui está a manipulação algébrica que eu fiz, né? Aqui, esse t não teria, né? d dx de Tn mais 1 menos Tn sobre ΔX, tá? É o dTn mais 1 dx menos dTn dx. Tá? E aí aplicando, né? Aqui, vamos fazer, vale a pena eu fazer, né? E aplicando esse esquema aqui e esse aqui, o que acontece? Só que eu tenho que adaptar. O que é n mais 1 aqui vira n mais 2, o que é n vira n mais 1, né? Aqui nessa, o que é n fica n, o que é n mais 1 fica n mais 1, né? Fazendo os cancelamentos, etc. Então, Tn mais 1, menos 2Tn, menos 1, mais Tn. Tá? Esse é o meu operador de segunda ordem nesse esquema avançado aqui à direita, né? Eu pego sempre o ponto da frente. Então, é a minha ferramentinha. Isso aqui a gente chama de os operadores, né? Em diferenças finitas. Aqui opera, que transforma minha derivada contínua numa diferença discreta. Então, vamos lá. As possibilidades que a gente tem para aplicar esse método, né? Então, aqui, antes de mais nada, só uma pequena manipulação. Eu vou separar de um lado aquilo que tem a incógnita, que são os t's, tá?
daquilo que não é incógnita, que é o t infinito. Então, simplesmente passei o t infinito para lá. E agora, mais uma outra simplificação. É a simplificação da simplificação da simplificação. Então, eu tenho duas possibilidades para resolver esse problema. E as duas podem ser resolvidas no Excel, é muito legal para quem gosta. Né? Não façam isso para a prova, mas é realmente bacana. Você pode resolver o problema como ele é de fato. Tá? Então, especificando as condições que eu tenho. Que condições eu tenho? Acho que não ficou bom aqui, deixa eu... Eu tenho condições conhecidas, né? Lembra, vocês já fizeram EDO? Né? Equações diferenciais ordinárias? Já fizeram, né? Então, lembra, para resolver a equação diferencial você precisa de condições de contorno. Que condições de contorno a gente tem para essa condição? A gente tem os 80 graus da amônia entrando e os 20 graus da amônia saindo. Então, em x igual a 0, o t é igual a 80, em x igual a L, o t é igual a 20. Se eu fizer isso, se eu resolver dessa maneira, eu vou gerar, na verdade, um sistema de equações algébricas, né? Portanto, alguma coisa do tipo ax igual a b, que eu resolvi na aula passada, né? Que é, inclusive, a metaprova que vai cair, né, na avaliação 1,5. Né? Eu falei, o e-mail que eu passei para vocês é esse, né? Que a nossa metaprova, eu fiz isso aqui, x igual a menos 1 vezes b. Menos 1 vezes b. Tá? Então, eu resolvi isso para vocês na aula passada, aquele sisteminha de preenchimento de cavidades e tal, é isso. Então, isso é muito legal de fazer e é realmente como a gente tem o problema, como a gente recebe ele, né? Os dados que a gente tem, quer dizer, as duas temperaturas nos dois extremos. Só que, esse só é bem relativo. A dificuldade é trabalhar com uma matrizinha 30 por 30, por exemplo, no Excel. Né? É o máximo de dificuldade. Eu deixo isso como sugestão, porque como eu já fiz na aula passada, eu quero fazer uma outra coisa que também é interessante e também é verdadeira. Eu vou resolver um outro problema, né, que é o seguinte, uma outra simplificação. Eu vou apagar tudo que eu fiz aqui, que seria essa segunda possibilidade. Né? Então eu vou considerar, não que eu tenho, acho que eu vou escrever aqui, eu tenho essa condição aqui, né? Eu tenho o T0 e o TL. As duas temperaturas, 80 graus e 20 graus. Isso, então, fica como sugestão. Eu vou considerar, não que eu tenho T0 e TL, eu vou considerar que eu tenho a temperatura, os 80 graus lá, mas eu vou considerar que eu tenho o fluxo de calor, o Q0, né? Que eu sei, que é pela lei de Fourier, né? Menos K dt dx para x igual a 0. Né? Vou considerar que eu tenho isso, certo? E aí, então, vamos supor que eu tenho, é 1000, né? Aí eu vou e calculo quanto que dá a temperatura no ponto x igual a L. E aí eu vejo, digamos, se ficou acima ou abaixo de 20. Então é uma forma, vamos dizer assim, mais preguiçosa de resolver, mas que eu diria que é tão rápido quanto e matematicamente é tão correta quanto. Né? Então, a vantagem de fazer isso é que isso desacopla o sistema de equações e aí eu consigo resolver assim. A programação da planilha é muito, muito simples. Então, eu consigo resolver isso de maneira muito rápida. Tá? Então, vamos lá. Vamos resolver dessa segunda maneira aqui. As duas são legítimas. Se caísse alguma coisa assim na prova, pode resolver dos dois jeitos. Ou de um terceiro, também nunca vou cobrar o método, claro. Né? Tá? Mas eu quero mostrar para vocês. Então, como eu estava dizendo, né? Só para a gente ficar com a informação registrada aqui. Eu vou considerar que eu tenho a temperatura do gás e que eu tenho o fluxo. Né? Tudo na posição 0. Tá? E aí agora algumas manipulações. Né? Então isso daqui, eu vou gerar a minha equação, eu já vou gerar esse Azinho, esse Bzinho, esse Czinho, eu já vou gerar, né? Usando ali os operadores de diferenças finitas. Tá? Então, isso desacopla no seguinte sentido. O Tn permite calcular o Tn mais 1, tá? Quer dizer, conhecendo um valor e o posterior, eu consigo calcular o próximo. Tá? E aí eu consigo iterar isso. Né? Essa fórmula aqui vai ficar muito mais clara quando eu mostrar para vocês o processo de iteração. Tá? Mas vamos lá. Agora é uma partezinha aqui que eu preciso obter os coeficientes aqui de trabalho, né? Esse A, B e C, que eles vão vir
da discretização, da aplicação do método das diferenças finitas na nossa equação diferencial, que é essa daqui. Ou seja, vai depender do K, do H de radiação, etc. Vamos lá. Então está aqui, de novo é antipedagógico, né? Então vamos lá. Primeira equação seria essa daqui. Eu vou poluir meu slide e depois eu vou apagando. Então aqui, olha, nesse aqui eu estou colocando o operador em diferenças de segunda ordem, veio no slide anterior. Eu não tenho de primeira ordem, né? Então, o que seria d2t dx2 fica ali, né? Tn mais 2 menos 2tn mais tn sobre ΔX ao quadrado. Não gosto de fazer isso, mas eu vou voltar alguns slides para mostrar o operador. O operador está aqui, ó. Então, esse operador aqui, né, é o que eu estou substituindo naquela derivada de segunda ordem. Então, é n mais 2 menos 2n menos 1, né, tn menos 1 mais tn sobre ΔX ao quadrado. Então, isso que eu fiz aqui, ó. Essa derivada segunda eu substituí por aquele operador, e aí tem o k multiplicando aqui. Esse tn aqui, eu prometi despoluir, né? Então, esse tn aqui vai virar esse tn aqui, né? Porque eu estou descrevendo, resolvendo discretamente naqueles pontos do meu domínio, né? Correto? E esse daqui continua sendo esse, porque esse termo aqui é conhecido, tá? Então, agora, eu vou identificar quem é A, quem é B, quem é C, né? Vou apagar aqui e vou voltar agora de novo. Está aqui. Ainda bem que eu deixei aqui. Então, lembra, perdão. Então, a forma que eu queria é essa, né? A partir dessa fórmula aqui, ó, eu vou isolar o Tn mais 2, né? Porque eu preciso do Tn mais 2 aqui, ó. Preciso calcular o Tn mais 2 a partir dos anteriores, tá? Então, manipulando essa fórmula aqui, eu isolo o Tn mais 2, está feito aqui, né? Aí ficou alguma coisa que multiplica T infinito, alguma coisa que multiplica o Tn e alguma coisa que multiplica o Tn mais 1. Então é só identificar quem é A, quem é B, quem é C. Então, de novo, eu vou despoluir. Ctrl I aqui. Então, quem é que está multiplicando? Aqui, ó, vamos um por um aqui. O A é o que multiplica o T infinito, né? O que multiplica o T infinito está aqui. Então, A é esse parâmetro aqui, correto? O B é o que multiplica o Tn, está aqui, então é esse termo aqui, que aparece, então, aqui. Tá? E aí o último, né? O C igual a 2, não vou nem gastar tinta aqui. O 2C igual a 2. Tá? Isso não precisa fazer assim, é que sistematizando dessa maneira, e eu faço questão de ensinar isso para vocês, facilita absurdamente a programação. Então, como é que vai funcionar o nosso método? Eu já vou partir para a planilha. Isso, aí falta 20 minutos e nunca dá tempo de montar a planilha. Tá? Mas, de novo, depois eu passo o vídeo para vocês como está. Aliás, eu disponibilizo a planilha. A planilha da metaquestão da P1,5 já está lá, né? Aquela do sistema de preenchimento de cavidades lá, do molde de injeção. Então, esse método, né, como eu disse para vocês, consiste em adotar um Q0, resolver e calcular o TL, que eu quero que seja 20. Então, é como se fosse ajustar o canhão ali, né? Se você sair com uma inclinação insuficiente, o que vai acontecer? Sua temperatura não termina nos 20 e você sabe a priori que é 20 graus. Né? Ou, na verdade, você quer por projeto, né? Porque você vai mexer nessa distância aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar mexendo na inclinação, tentativa e erro, tá? Até chegar nos 20 graus. Tá? E não é menos legítimo do que resolver pelo sistema de equações que já te dá direto, né, a solução. Tá? Então, de novo, aqui está a planilha montada. Cadê o zoom aqui? Tá? Aqui está a planilha montada, isso aqui eu vou disponibilizar para vocês. Na minha forma de resolver, eu gosto de fazer o seguinte, é um jeito. Esse aqui é o meu memorial de cálculo. Antigamente, quando a gente ia fazer projeto, a primeira coisa que fazia era ir na livraria, comprar um caderno, né? Memorial de cálculo do projeto XYZ. Nas primeiras páginas do memorial de cálculo, você põe os seus dados. Então, na planilha, eu ponho os dados aqui. Né? Sempre à esquerda aqui, nessa coluna, né? Então, os parâmetros, tá? O H, o K, a espessura e tal. E
eu arbitrei uma distância, 60 centímetros. Tá? Já explico por quê. Aí, à direita aqui dessa barra amarela, vem a solução. E a solução, como eu disse, não dá tempo na hora de eu montar, mas é assim, é muito, muito simples. Pelo seguinte, você precisa programar só a primeira linha, na verdade. A primeira é a segunda, vai, depois eu já vou explicar por que a segunda. Acho que passei rápido demais lá. Mas então, aqui está a sua partição, 0, 1, 2, 3, etc. Aqui está a posição X dentro daqueles 60 centímetros, né? O Azinho, o Bzinho, o Czinho e a temperatura. Né? Essa temperatura, aqui eu estou fazendo tudo em Kelvin, né? Estou fazendo tudo em Kelvin. Ah, sim, estou fazendo em... Nem lembro o que eu fiz em Kelvin. Mas então, você programa aqui o A, B e o C, e aqui está o TN. Né? Opa, alguém está fazendo aniversário. Vai ter bolo. Então, aqui você programa, né? E aqui já está a condição de contorno, né? Inicial, que são os 80 graus. Essa 352,92, de onde ela vem? Né? Acho que, deixa eu ver se eu... Isso, vem daqui. Como eu disse, eu passei rápido demais. Então, a minha T0, eu sei, são os 80 graus ali. E agora, eu estou dizendo para vocês que eu estou arbitrando um Q, mas eu não preciso do Q, eu preciso dos T's. Então, eu uso, né, como eu sei que o Q, pela lei de Fourier, é a derivada da temperatura para x igual a zero, eu uso a própria lei de Fourier, né, mas uso a própria expressão em diferenças finitas para calcular o T1, sendo que eu conheço o Q0, eu arbitrei o Q0. Né? Então, nessa expressão, eu consigo tirar T1. Então, fica essa expressão aqui. Ó. Essa expressão aqui, olha, né, estrelinha de Davi, é essa expressão aqui, ó, essa segunda temperatura aqui, tá? Programada aqui na célula. Correto? Depois vocês olhem na planilha a fórmula ali. Então, eu tenho quem eu tenho aqui na minha... Vou voltar na fórmula de iteração. Vou por aqui. Peraí, deixa eu ver aqui onde é que está a minha fórmula de iteração. Aqui, tá vendo? Nessa fórmula aqui, eu tenho o Tn, que é o T0, tá? Tenho o Tn mais 1, que é 1, tá? E vou usar para calcular o T2. Né? Então, está aqui. Deixa eu apagar aqui para despoluir. Eu tenho o T0, o T1, calculo o T2. Tá? Aí, agora vem um pulo do gato. Por quê? Porque tendo agora esse daqui e esse, tá? Esse aqui passa a ser agora o meu N, tá? Esse aqui passa a ser o meu... Ih, não ficou bom, deixa eu fazer de novo. Esse aqui, 352, fica o meu Tn, tá? Aquele que eu tinha calculado agora, que seria esse aqui, passa a ser o Tn mais 1, e aí eu calculo esse valor aqui, ó, 352,23. Entenderam? Então, aqui na fórmula, significa o seguinte. Tá? Esse valor aqui, olha, ele é calculado em função dos dois anteriores, usando, né, a nossa formulinha lá, A, B e C, tá? E assim sucessivamente. Aqui, inclusive, o A, B e o C poderiam variar, né, se a condutibilidade variasse ou qualquer coisa assim. Aqui está tudo igual porque o problema é simplificado. E aí pronto, né? E aí eu vou gerando as temperaturas, eu dividi em 30, tá? E aqui é que vem a história. Deu aqui, eu não estou chegando direito, deixa eu dar um zoom. Deu 291,81 Kelvin, sendo que eu precisava de 293, que é os 20 graus. Então, o que eu tenho que fazer? Mexer no Q. Eu chutei 1000 watts por metros quadrados de fluxo ali, significa que está forte demais. Aquela derivada ali está muito... Ela parece pequena aqui, né, mas é por causa da escala. Mas está muito forte, então tem que diminuir. Então eu vou mexendo nesse número, tá? Põe 950 e vou comparando os dois, tá? Vou por tentativa. Como está tudo programado aqui no Excel, tá? Como está tudo programado, na verdade você leva 10, 20 segundos para achar o Q, que em 60 centímetros, né, gera 20 graus ali, tá? E o projeto você pode fazer a partir daí, né? Então, você pode variar esses 60 centímetros, etc, etc. É que, por acaso, eu peguei já o tamanho real ali, só para mostrar a parte, digamos assim, direta
da simulação. Ok? Terminei em 15 minutos, mas a planilha aqui eu levaria uns 15, né? De qualquer forma, eu passo para vocês. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para fazer, né? Então, eu coloquei aqui alguns cálculos já feitos para vocês, né, que fazem parte ali da planilha, o A, B e o C é trivial, né, como eu estava dizendo. Então, os dois anteriores geram o posterior, depois eu troco. Esse aqui passa a ser o N mais 1, o N mais 1 passa a ser o N, e eu calculo o que seria o N mais 3, né, e assim por diante. Tá? Bom, é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, isso aqui é a estação espacial que eu gosto tanto. Feito então, pessoal. Dúvidas? O professor, quando pergunta, sempre é 1 ou 0, né? Então, o professor é tão bom que ninguém tem dúvida, ou ele é tão ruim que ninguém entendeu nada e não consegue ter dúvida. Feito, pessoal. Então é isso. Obrigado e até a próxima.